nossos, né? Então, para a nossa receita de hoje, nós teremos aqui o leite fresco, que eu já adiantei e coloquei aqui neste recipiente, porque eu precisei aquecer um bocadinho o leite, porque nós usamos leite morno. Usamos também para esta receita a levrina, que é o fermento biológico, próprio mesmo para a panificação. Nós usamos nos pãezinhos, nas arrofadas, nos famosos chobobos, nós usamos este fermento aqui. Então, usei aqui um bocadinho da água morna, é mesmo uma chávena. Podem medir, para quem tiver este medidor, quem não tiver, usa aquela chávena de chá curtinha, né? Nesta medida. Usamos uma, vamos usar também aqui os ovos, 2, tamanho médio ou pequenos, não tem problema. Vamos usar aqui também meia xícara, meia chávena de óleo. Quer substituir o óleo pela manteiga? Não tem problemas, é só nos 250 gramas de manteiga nós vamos cortar ao meio. Vamos usar também aqui o açúcar, não precisamos de muito açúcar porque a nossa batata doce, o nome já diz tudo, batata doce. E claro, tem tido aquela batata que é um pouco mais açucarada ou mais doce em relação à outra. Então, quando sentires necessidade de acrescentar aí o doce, podes acabar fechando mesmo com o açúcar. E temos aqui, como já havia mostrado, volto a repetir, que é a nossa batata doce já triturada, fervida e triturada mesmo com garfo, triturei com garfo. E vamos usar aqui a nossa farinha de trigo. E eu tenho aqui também esta forma que é própria para pão, bolo inglês, nós usamos. Mas na falta, eu não tenho esta forma. O que eu faço? Será que não vou conseguir fazer o pão? Podes. E eu até trouxe esta forma, porque a minha intenção é fazermos o pão no formato, né? Naquele formato do nosso pão de forma, né? Vocês já sabem como é. Para quem não sabe, vai poder acompanhar aqui. Mas eu tenho também aqui, trago também esta forma normal, convencional de bolo, em que nós também podemos fazer a mesma receita. Então é só terminar de preparar, colocar o papel manteiga ou vegetal. Na falta também do papel manteiga, nós podemos untar com um bocadinho de manteiga e farinha, ou um bocadinho de óleo e farinha, e tá tudo bem. Mas também mais adiante eu vou poder mostrar aqui outros modelos de pão que nós podemos aproveitar para esta receita. Então, o que eu fiz primeiro foi acrescentar 2 colherinhas mesmo, colherinha de chá de fermento biológico deste recipiente com um bocadinho desta mistura da água e o leite fresco. Misturei um bocadinho e deixei a fermentar, porque eu precisava de iniciar a receita com ele já fermentado. Então já dei aqui uma adiantadinha na nossa receita de hoje. Então, de seguida, o que eu vou fazer é acrescentar os ovos. Eu sempre aconselho a quebrarmos o ovo à parte, para ter a certeza que não está estragado. Colocamos aqui e vamos para o segundo ovo. Podem ver que estou a usar mesmo menorzinhos, não tem problema nenhum. Se a intenção é preparar assim para muita gente, é só ir acrescentando os ingredientes. Então eu vou acrescentar aqui o óleo. Acrescentei o óleo, já está. Vamos agora para o açúcar. Podem ver que estou a usar mesmo uma quantidade reduzida, porque já provei a batata doce, ela já é até assim o açúcar suficiente que nós precisamos para a nossa receita. Antes mesmo de acrescentar a batata, eu vou primeiro misturar estes ingredientes aqui. É uma receita diferente que nós podemos muito bem confeccionar aí em casa, para receber a nossa visitinha no final de semana, fazer parte até do lanchinho das crianças. Daqui a pouco temos aí o ano letivo aberto, então agora vou aqui acrescentar a batata. Eu usei aqui 3 batatas, são 3 que eu usei, então vou acrescentando aos poucos primeiro. E é importante este passo, procuramos misturar muito bem
estes ingredientes. Antes mesmo de entrar aqui a farinha, é importante darmos esta atenção. Então vamos usar 3 batatas médias. Se for daquelas grandes, usamos somente 2. Então 3 deste tamanho mesmo que aqui está. Deixa eu mostrar bem. Destas aqui. Usamos 3 dessas. Importante deixar cozer como deve ser, que é para podermos aqui fazer o nosso pãozinho. Eu acho que já vimos em algumas padarias aqui da nossa cidade, do nosso país, preparam o pão de batata doce. Então, para a mamãe em casa que também queira preparar, começa a pensar ainda a sair até a pastelaria, a padaria para comprar, é distante. Enquanto posso muito bem fazer em casa. Então aqui está. Os ingredientes são mesmo esses. Então eu aqui triturei o máximo que eu pude. Mas como ainda vou acrescentar a farinha de trigo, não tem problema nenhum. Então eu vou aqui com a ajuda deste meu medidor. Vou colocar aqui a primeira chávena. A segunda chávena. Dependendo da farinha que irá usar para esta receita, não precisa peneirar, mas vai depender da farinha. Então vamos aqui, primeiro é tudo com a ajuda mesmo de uma colher de pau, para quem não tem uma espátula. Não é imperioso que seja uma espátula. Então vamos aqui misturando. Vamos misturando. Vamos aos poucos. Então até agora já acrescentei 3. Então vamos agora na 4ª. Na 5ª. Vamos sempre aos poucos, vamos acrescentando sempre que necessário. Sempre que necessário, não vamos... Então, vai chegar uma altura que já não vou poder mexer com a minha espátula, é mesmo colocar a mão na massa. Vamos colocar mão na massa. Então, vamos aqui. Eu trago aqui as sementes de gergelim pretas, mas é opcional, vamos usar mesmo no finalzinho, assim, para decorar o nosso pão, para dar aquele aspecto diferente, mas é opcional. Aí em casa não gosta, ou porque as crianças têm tido a tendência de estranhar um bocadinho quando vem essas sementes por cima do pão ou por cima de algum alimento. Então, podem não colocar, se for mesmo para preparar aí para as nossas crianças. É opcional mesmo, não é imperioso colocar, só de dar assim aquele tchan no finalzinho. Então, falando, ninguém pode dizer logo de primeira que aqui já tem a batata doce. Então, agora já não vou poder continuar o meu processo com a nossa espátula, vai ser mesmo a mão na massa. Então, eu coloquei aqui 3 colherinhas de chá de fermento biológico. Então, qual é o meu segredinho quando preparo? Porque muita gente, quando vê minhas jarofadas, os meus paizinhos perguntam como é que fica muito fofinho assim. Então, qual é o meu segredinho? Coloco primeiro aquele que dissolvi com o leite, assim, junto com a água morna. Então, quando estou neste processo, eu acrescento mais um bocadinho. Não precisa encher, um bocadinho só. Então, dá aquele tchan, faz toda a diferença. Não repare, eu estou a usar aqui o garfo, mas já é mesmo a olho, porque eu já sei mais ou menos que quantidade de colocar. Mas volte a medir mais uma colherinha. E está bom. Daqui vamos dizer adeus à nossa espátula e aquela parte que muita gente não gosta. Mão limpa, porque aqui infelizmente não tens como fazer esse processo com luvas, não tens.
é mesmo a mão. Então, vamos aqui. É importante irmos mexendo sempre de baixo para cima, primeiro. E não precisamos metermos os nossos dedos dentro da massa. É sempre com a palma da mão. Então, vamos fazendo este processo de baixo para cima. Vamos, sempre que necessário, acrescentar a farinha. Vou tirando aqui o excesso, que é para poder aproveitar. E enquanto isso vou até afastando um bocadinho, que está aqui em frente, que é para poder vos dar uma maior visibilidade. Deixando aqui. Então, fermento, já sabe, fermento mesmo para pão. É só chegar, muitas mercearias hoje em dia já tem. É só pedir fermento para pão, ou livrina, fermento biológico. Depende de como tem chamado aí na sua cidade, na sua província. Cada um tem sua maneira de chamar. Então, mais uma particularidade desta massa. A massa normal de pão, ela desgruda com muita facilidade da mão. A massa que leva a batata doce, essa que nós estamos a fazer, é importante pôr pouco a pouco a farinha. Por quê? Porque ela não vai desgrudar totalmente. Ela é super, mas super diferente daquele nosso pão convencional. O tempo de descanso também é diferente. Esta massa leva 2 processos. Nós temos que deixar descansar em 2 momentos antes de modelar a nossa massa. Então, aqui eu não preciso ficar a sovar a massa, como temos feito com a outra massa de pão que não entra a batata doce. Então, se percebemos, ela ainda está a grudar na minha mão, mas a textura aos poucos vai mudando. Então, é o que nós queremos. Só com este mexe de cima para baixo, ela já vai mudando. Então, fica com a tua farinha por perto, vai sempre aos bocados, com toda a paciência. Então, eu vou levar um bocadinho para tirar o excesso da farinha. Então, vocês podem perceber, ela está com uma textura já agradável. Está com uma textura agradável. Também viram, nós estamos a usar uma batata bem fresca, compramos há pouco tempo. Está tudo fresco aqui. Estamos a usar uma boa farinha, claro. Para saberem qual é a farinha que a chefe Cátia usou, vocês já sabem, é só irem lá nas minhas redes sociais que eu digo qual é a farinha que eu usei aqui. Eu digo sim a marca da farinha que eu usei. Se tiverem alguma dúvida também, seja do leite, se querem opções. Ah, mas eu quero fazer com água. Podes fazer, mas eu aconselho pelo menos um dia tentares fazer com leite, porque o resultado final também será diferente. Então, se forem a perceber, aquela outra massa de pão, nós temos, é necessário, é imperioso mexermos e depois começamos a sovar a massa, que é dar aquelas batidinhas. Mas para esta, eu vou mexer até este ponto e vou deixar descansar por uns 15 minutos e volto para mexer mais um bocadinho e deixamos descansar por uns 5 minutinhos e depois modelamos. Então, não saia daí, fique atento, aproveita e vai comprar os ingredientes que estão em falta. Pode não preparar hoje, amanhã de manhã, serve como um mata-bicho, lanche. Então, está aí a sugestão para hoje, um pão de batata doce que estará super, super delicioso. E eu já disse, estou empenhada em tirar a Neima das dietas. Neima, já sabes que tá bom comigo. As dietas aqui não sei se vão funcionar. Então, querido telespectador, não saia daí que nós voltamos já com o próximo passo. Até já!
a nossa massa já descansou. Bom, eu sempre prefiro deixar ele com um bocadinho de textura. Não esmago a batata na totalidade, porque quero também poder sentir um pouco daquele gostinho da batata doce. Mas claro, aí em casa vocês podem triturar ela, ficar mesmo numa textura de purê, não tem problema nenhum. É opcional, mas eu gosto de deixar um bocadinho com as texturas para também perceber que estamos a comer o pão de batata doce. Para quem nunca provou, por exemplo, será uma experiência muito boa ir comendo, a sentir estas texturas na boca. Então, eu já aqui deixei descansar nos dois processos que eu já havia dito, que foi 15 minutos, deixei a descansar e voltei a mexer depois dos 15 minutos e tornei a deixar mais uns 5, 10 minutinhos, é o tempo suficiente. E nós já sabemos, temos muita vantagem em preparar este tipo de receita quando está aí a uma temperatura bem elevada. Tempo de frio, a receita sai sim, mas demora. Então eu vou aqui tirar uma parte, que é para podermos modelar. Então, como podem ver, ela não fica com uma textura um pouco mais dura, né? Como o pão convencional. Então, sempre neste processo de mexermos somente com a palma das mãos. Então eu já tirei aqui uma certa quantidade. Sempre que necessário vamos acrescentando a farinha. Eu estou a usar aqui um tapete de silicone, mas em casa podem muito bem fazer este processo por cima de um balcão, né? Então sempre vamos aqui, vou só afastar. Então, conforme eu havia dito, eu gosto sempre de deixar, quando faço pão de batata doce, deixo essa textura, um bocadinho da batata, que é para ao comer também lembrar. Então, aqui nós estamos para modelar. É importante vermos a textura que nós queremos. A farinha vamos procurar sempre colocar pouco a pouco. Eu tenho este cortador, mas podemos usar a faca sem problema nenhum, mas é mais para tirar o excesso da massa. Então, enquanto estou aqui a modelar, vou percebendo como é que eu quero meu pão. Bom, este meu rolo tem estas duas partes, mas nós temos aquele rolo que não tem estes pegadores. É mais fácil até para usar. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou começar desta ponta a enrolar. Vou aqui enrolar. Vamos pouco a pouco enrolar. Não tem aqui um segredo neste processo. Então eu vou sempre retirando o excesso, porque eu não estou a precisar do momento. Então tenho aqui a minha forma, eu coloquei aqui o spray desmoldante, mas também podemos colocar um bocadinho de óleo ou manteiga mesmo e farinha. Então coloco aqui e claro, não levamos logo para o forno, temos que deixar descansar, vai dobrar de volume e depois é que levamos para assar. Quando estiver mesmo já a crescer, o que é que eu vou fazer? Vou pincelar com um bocadinho de ovo. Coloquei ovo e leite fresco aqui neste recipiente. E depois vou colocar as sementes de gergelim pretas. Mas é opcional. E também podemos não pincelar com ovo e o leite fresco. Podemos muito bem, no finalzinho, quando o nosso pão estiver quase pronto, nós podemos só pincelar um bocadinho de manteiga. Dá um tchau a mais. Então podemos também aqui fazer outros moldes que não precisam desta forma. Colocamos aqui mesmo no tabuleiro. Então o tamanho do pão, nós somos quantos aqui, colegas? Somos quantos? Somos poucos, então posso fazer tamanhos aceitáveis, consideráveis para os meus colegas. Primeiro aí um pãozinho.
Mas experimentem em casa, vocês vão gostar. Fica mesmo com uma textura muito boa. Muito boa mesmo. Eu não sou assim fã de comer o pão, mas gosto muito de preparar. Tudo que tem a ver com panificação, eu gosto de preparar. Então, não há segredo nenhum, o processo é mesmo. Vamos sempre retirando o que nós não precisamos, os excessos. Se eu quiser fazer aqui, vou fazer um menorzinho, né? Então, o processo é mesmo, é sempre a primeira dobra nós apertamos. E depois vamos assim, delicadamente, fazer este processo. E vamos sempre retirando o excesso. Podemos até deixar, mas é opcional, eu gosto de retirar. E aí fica, deixamos descansar. Lembrar que voltamos a deixar descansar, depois é que vai ao forno. Vou aqui fazendo. Então, não tem segredo nenhum. Quem não tem este rolo pode fazer muito bem com garrafas. Nossas mães preparavam essas receitas, preparam com a ajuda de garrafas. É só higienizarmos como deve ser. Então, aqui está. E claro, não tem como não transpirar a preparar este tipo de receita. Não escapamos. Não escapamos, então é sempre bom fazer isto. O processo é o mesmo. Não tem nada aqui do outro mundo. Então, eu vou terminar aqui de preencher o meu tabuleiro e depois volto com o resultado final. Eu sei que vocês já estão com água na boca, porque realmente vai ficar muito, mas muito bom mesmo. Eu prometo, façam essa receita que não se vão arrepender. Até já com o nosso resultado final. Estamos aqui com o nosso pãozinho. Bom, aqui está ele. Óbvio que o aspecto do pão de batata doce é meio diferente, mas não deixa de ser fofinho. A coloração também é meio que diferente porque leva batata doce, né? Bom, eu estou a cortar o pão ainda morno, o que não é aconselhável, mas não tem problema nenhum. Então nós podemos aqui fazer as nossas fatias e dá ainda para ver esta parte. Então eu não vou cortar muito assim, porque quero que o meu pão termine de esfriar, que é para poder fazer as fatias mais bonitinhas. Mas aqui está, passa uma manteiga. Estamos aí, serve para o lanchinho da criança. Por que não aproveitamos aquilo que nós temos neste momento? E é época assim de batata doce. Estou a usar batata doce branca, mas tem batata doce roxa, de polpa alaranjada. Mas eu aconselho que usemos esta branca, pelo menos para experimentar, né? Ver se vai dar certo ou não, e depois podemos ir lá experimentar